Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós te entregamos esse culto mais uma vez. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para buscar a sua face. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui presente. Eu oro pelas famílias. Eu oro, Senhor, para um ano abençoado. Nós estamos no primeiro mês do ano. Nós queremos te entregar, Senhor, o nosso ano em tuas mãos. Escreve a história do nosso ano. Faz de acordo com aquilo que está no teu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é falho, mas tu és perfeito. Tu és bom. Nesse momento nós desejamos buscar mais a tua presença e sairmos daqui transformados, renovados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje a gente está sem o nosso Data Show. Estaremos organizando durante essa semana para esse retorno. Logo hoje que eu vou ler 20 versículos seguidos de um texto só. Geralmente eu não leio tantos versículos seguidos, mas hoje eu vou fazer isso e eu conto com a sua ajuda, amém? Com a sua atenção. Quantos aqui creem que a palavra de Deus é viva, eficaz, ela transforma, ela tem poder? Amém. Então abra a sua Bíblia agora com expectativa. No livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas 21. Os irmãos que encontraram, dê um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Vamos ler junto. Ora, Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, reinou no seu lugar e tinha irmãos, os filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial, Micael, Cefatias. Todos estes eram filhos de Josafá, rei de Israel. E o seu pai deu-lhes grandes presentes de prata, de ouro, de coisas preciosas, assim como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino ele deu a Jorão, porque ele era o seu primogênito. Tendo Jorão se levantado sobre o reino de seu pai, e tendo se fortificado, matou todos seus irmãos com a espada, e também diversos príncipes de Israel. Jorão tinha 32 quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque teve a filha de Acabe por esposa, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Todavia, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, pois tinha um pacto que ele tinha feito com Davi, prometeu dar uma lâmpada para ele e para os seus filhos para sempre. Pulando para o versículo 11, iremos ler do 11 até o 20. Além disso, ele fez lugares altos dos montes de Judá, fez com que os habitantes de Jerusalém cometessem fornicação e compeliu Judá a isso. E lhe chegou um escrito de Elias, o profeta, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai, porque não andaste nos caminhos de Josafá, o teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, fizeste Judá, os habitantes de Jerusalém, se prostituir, à semelhança das prostituições da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa do teu pai, os quais eram melhores do que tu. Eis que com a grande praga o Senhor ferirá o teu povo, e teus filhos, as tuas esposas, todos os seus bens, e tu terás uma grande enfermidade por um mal nas tuas entranhas, dia após dia, até que em razão da enfermidade te saiam as tuas entranhas. Além disso, o Senhor suscitou contra Jorão o espírito dos filisteus, dos árabes que estavam próximos aos etíopes. Subiram até Judá, e irromperam e levaram consigo todos os bens que achou na casa do rei, também seus filhos, suas esposas, de modo que não lhe restou mais nenhum filho, exceto Joacás, o mais moço dos seus filhos. E depois disso tudo, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Sucedeu que no processo do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. Assim ele morreu dessa grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou como queimaram seus pais. 32 anos de idade ele tinha, quando começou a reinar, e reinou Jerusalém por 8 anos, e partiu sem ser lembrado. Amém? Obrigado aos irmãos que leram 20 versículos da Bíblia. Eu espero que vocês façam muito mais do seu dia a dia, né? Então a gente leu junto aqui 20 versículos, mas isso é nada do que um devocional diário que nós devemos fazer ao Senhor.
Nós temos a história de um homem, e se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria: em geração em geração. Iremos falar sobre o crescimento de uma vida que gera um legado. A ministração de hoje é voltada para um crescimento que vai além de você. Você que está aqui hoje, você tem que sonhar com crescimento, amém? Todos nós queremos crescer, precisamos crescer. Se nós caminhamos com o Senhor, nós cremos que Deus é o Deus que fornece o crescimento, mas não um crescimento egoísta, não um crescimento que para em você, mas um crescimento que gera um legado sobre a tua casa, a tua família. Então não adianta você estar aqui bonitinho dizendo: Senhor, eu creio que esse é o ano do crescimento, me dá esse crescimento para que eu me coloque em um lugar de soberba, de vaidade, em um lugar onde eu cresço e eu pouco me importo com as pessoas que estão do meu lado. O crescimento que Deus tem para depositar sobre as nossas vidas é um crescimento que alcança a nossa casa, a nossa família. Posso ouvir um homem mais forte? Não é para parar em você. E nós temos aqui um homem chamado Josafá, que morre. E ele é um pai generoso. E ele tem um filho chamado Jorão. E é interessante a vida desse homem, porque ele tem muito privilégio. Qual é o privilégio desse homem? Ele é filho de um grande homem de Deus. Josafá era íntegro. Josafá era temente ao Senhor, próspero, generoso. Josafá começa a distribuir a sua herança para os seus filhos. Vou dar prata, vou dar ouro, vou abençoar os meus filhos. E para esse homem específico, ele entrega o seu reinado. Olha como Jorão está bem na fita. Ganhou o reinado como herança do seu pai, por ser o primogênito. Ele está com tudo em suas mãos. Mas a Bíblia diz, no último versículo que nós lemos, ele morreu sem ser lembrado. Ele morreu sem deixar saudade. Como é cruel um ser humano viver o tempo que Deus tem determinado para ele na terra, e no seu último dia ele não ser lembrado. Morreu sem fazer falta alguma. É como se as pessoas, ao verem aquele homem morrer, dissessem: que bom que já foi embora, que bom que ele morreu. Com você vai ser diferente. A tua promessa não para em você, é um legado que Deus tem para deixar sobre a sua vida, que nos últimos dias das tuas vidas nós possamos deixar um legado tão forte que as pessoas possam lembrar de nós como homens e mulheres que deixaram fruto. A gente pode passar dessa terra, mas o que nós construímos no Senhor vai se perpetuar de geração em geração. Assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaac, assim como foi com Jacó, assim será sobre a tua herança, em nome de Jesus. Porque como é triste pessoas com privilégio como esse homem, que tinha um pai bom. Nesse momento eu gostaria de honrar os meus pais. É bíblico. Eu tive um pai temente ao Senhor, tenho um pai temente ao Senhor, tenho uma mãe maravilhosa. Honra teu pai e tua mãe, o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. E eu honro porque de fato eu reconheço que nesse sentido eu fui privilegiado. Mas pastor, eu não tive um pai a qual eu posso me espelhar. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, meu amigo. O privilégio que você tem de ser chamado filho de Deus, já basta para você crer que você vai deixar um legado na sua geração. Um filho que não valorizou, foi dado a ele um reinado. E a Bíblia diz que ele começa a tomar decisões erradas. E aqui eu queria falar sobre as decisões que nós iremos tomar nesse ano. Preste bastante atenção e tenha cuidado. As tuas decisões nesse ano vão ditar o ritmo do teu ano. Decisões erradas, o plantio errado, gera uma colheita frustrante, gera consequências negativas. E qual foi o primeiro erro desse homem? Abra em 2 Crônicas 21, versículo 6. Esse homem, ele erra no seu casamento. Quantos homens e mulheres bem casados eu tenho aqui nessa noite? Quantos aqui querem ter um bom casamento e ainda não se casou ainda? Poxa, os solteiros estão desanimados. Quantos aqui querem ter um bom casamento? Glória a Deus, aleluia. Eu creio que você vai ter um bom casamento. Nós estamos aqui com Jorão. No versículo 6, a Bíblia diz que ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez na casa de Acabe, e teve a filha de Acabe por esposa.
e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O cara se torna genro de Acabe e Jezabel. Olha que furada esse homem foi se meter. Jezabel, a pior mulher da Bíblia, assassina, mandona, mulher ruim, perseguidora do povo de Deus. E nós temos Acabe como o pior rei da história. E aí você tem um homem, com o pai que teve, com a instrução que teve, optando por se casar e entrar numa furada. Quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, você que não se casou ainda, você não vai entrar numa furada, você vai casar bem. Vou dar mais uma dica para vocês, olha a família da pessoa. Quando você casa também com a família. Vou ganhar uma moral com meus sogros, glória a Deus pelos meus sogros. Glória a Deus pela minha sogra que foi convertida recentemente, se batizou. Glória a Deus pela vida do meu sogro que vai se batizar em breve, vai ter um encontro com Jesus. Mas é um homem íntegro, trabalhador, honesto. E aí nós temos Jorão se metendo nessa enrascada. As duas decisões mais importantes da vida do homem: decidir seguir o Senhor e com quem ele vai se casar. Glória a Deus que eu me casei bem também. Glória a Deus. Você que está com sua esposa aí, com seu marido, você pode aproveitar o momento aí para dizer o quanto você ama essa pessoa. Pastor, existe casamento perfeito? Não existe casamento perfeito. Nós temos as nossas lutas, nós passamos pelos nossos desafios, mas quando a gente está ancorado na rocha, que é Cristo, as coisas dão certo. A gente recalcula a rota, volta as coisas para o seu devido lugar, mas esse homem casou errado. Repete comigo, casou errado. Versículo 4, abra sua Bíblia no versículo 4, dá uma olhadinha no versículo 4. E tendo Jorão se levantado sobre o reino de seu pai, e tendo se fortificado, matou todos os seus irmãos com a espada, e diversos príncipes de Israel. Agora esse homem, ele decide matar os seus irmãos. No versículo 13 a Bíblia diz, através do profeta Elias: andaste no caminho dos reis de Israel, fizeste Judá, os habitantes de Jerusalém, se prostituir, à semelhança das prostituições da casa de Acabe, mataste os teus irmãos da casa do teu pai, os quais eram melhores do que você. Naquela época, a cultura e a tradição do Oriente era a seguinte: você conquistava um território, você derrubava a dinastia passada. Agora, esse homem não tinha dinastia passada. O que é que ele decide fazer? Matar os seus irmãos? Fala misericórdia. Casa errado, agora decide matar os seus irmãos. Tamanho o egoísmo do coração desse homem. Ele olhou para os seus irmãos e analisou que seus irmãos eram melhores do que ele, conforme diz a palavra. E ele vai dizer: eles são meus rivais, eu os matarei para que eu não perca o meu reinado. Um homem que teve privilégio, bom pai, reinado em suas mãos, mas começa a se perder no caminho, violento, egoísta, cego. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje: não viva uma vida cristã egoísta, seja generoso, seja bondoso, partilhe do pão, abra a porta da sua casa para pregar o evangelho. Os nossos dias estão passando aqui na terra e eles são contados. Aproveite os teus dias para ser canal de bênção sobre a tua geração. Não encare as pessoas como rivais. Não viva na competição que o mundo vende. Seja você um impulsionador de sonhos e de projetos legítimos da parte de Deus, para que você seja abençoado, a tua descendência seja abençoada, e para que a tua cidade possa conhecer um homem ou uma mulher valorosa. Ele não fez isso. Meus irmãos, vou matar meus irmãos, são meus competidores. E a terceira decisão errada desse homem, Elias escreve uma carta para ele, vamos ler do versículo 11, dizendo: além disso, você fez lugares altos dos nomes de Judá, e fez com que os habitantes de Jerusalém cometessem fornicação. Repete comigo: fornicação. E compeliu Judá a isto. E lhe chegou um escrito de Elias, o profeta, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Davi, o teu pai, porque não andaste nos caminhos de Josafá, o teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste Judá, os habitantes de Jerusalém, se prostituir, em outras traduções, idolatrar, a semelhança das prostituições da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa do teu pai, os quais eram melhores do que você. Esse homem, ele olha para o seu reinado e ele diz: a influência que eu recebo
de Acabe e de Jezabel, agora eu vou implementar em Judá. E qual era essa influência? Era uma influência idólatra, era uma cultura pagã contra a palavra de Deus. Está se levantando nesse tempo pessoas dentro da igreja pregando e vivendo e tendo comportamento anticristão e se chamando de crente e tendo um comportamento adverso à cultura bíblica. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos pregar a palavra e viver a palavra, porque como foi pregado na semana passada, no nosso segundo episódio da série Edificação, aquele que é um homem sábio, ele escuta a palavra e põe em prática, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e vem a tempestade e não derruba, e vem um vento forte e não derruba. Uma cultura idólatra dentro de Judá. Por quê? Porque casou errado, porque se deixou influenciar. Mas eu e a minha casa servirá ao Senhor. Nós estamos juntos para viver o evangelho do reino na terra. A minha casa, ela tem que ser um pedacinho do céu. A minha família tem que viver a palavra, porque o Senhor, o próprio Deus, Ele julga. E aí tem gente que diz: pastor, eu estou vivendo uma tribulação, o diabo colocou a tribulação na minha vida. Eu falo mentira. Não foi o diabo que colocou a tribulação na sua vida, foi você que deixou de viver a palavra. É você vivendo uma cultura idólatra, é você se prostituindo, é você fornicando, é você mentindo, é você roubando. Que não caia sobre nós o juízo pesado das mãos de um Deus que é justo, mas que caia sobre nós uma graça e misericórdia que é revelada através de um coração contrito e quebrantado, que ousa em obedecer à vontade de Deus. Porque quem está dormindo, quem está perdido, quem está vivendo, brincando dentro da igreja, o juízo chega, porque Deus é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus justo. Repete comigo: Deus é um Deus amoroso e justo. Glória a Deus por isso. Então, as consequências começam a vir. O homem que teve privilégio, o que aconteceu com ele? Casou errado, matou seus irmãos, e agora começa a pregar idolatria dentro do seu território. Tudo errado. E as consequências começam a vir. E não é o diabo que traz as consequências, não. Vamos ler o versículo 16. Versículo 16. Além disso, o Senhor suscitou contra Jorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam próximos aos etíopes. O Senhor suscitou os inimigos para atacarem a sua casa e a sua família. Versículo 17: subiram até Judá, e romperam e levaram consigo todos os bens que se achou na casa, e também seus filhos, as suas esposas, de modo que não lhe restou mais nenhum filho, exceto Joacás, o mais moço dos seus filhos. O homem que viveu a idolatria, o homem que se corrompeu, o homem que foi refém de consequências negativas, fruto da sua própria escolha. Deixa eu te falar uma coisa: a lei da semeadura, ela é séria. E eu quero plantar justiça, graça e amor, fidelidade ao meu Senhor. O próprio Deus traz inimigos. Leva tudo dele. Leva os seus bens. Leva suas posses. Leva a sua casa. Leva a sua família. Ah, pastor, mas eu perdi a minha família. Ah, pastor, mas você não sabe. O diabo me levou tudo. Pode ter sido o diabo. Será que pode ter sido o diabo, uma vez que você fugiu do projeto, do plano que Deus tinha para a sua vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez firmado na rocha, a perda pode ser momentânea. A leve e momentânea tribulação produz o peso eterno da glória de Deus. Você tendo a convicção de que você está no caminho certo, para de culpar o diabo pelas coisas erradas que você faz e as consequências que são trazidas através de uma postura errônea. Porque eu não quero ver os nossos filhos crescendo, amadurecendo e levando uma vida sendo corrompidos pelos padrões desse mundo.
Mas eu quero ver meus filhos fazendo a diferença onde eles pisarem a ponta dos seus pés, pois eles terão um fundamento forte, uma base forte. Eles irão aprender com seus pais, eles irão aprender com a igreja do Senhor, eles serão diferentes desse tempo, porque Deus é por nós. E o cara começa a perder tudo, perde a família, perde seus bens. A Bíblia diz que Deus coloca enfermidade incurável sobre a vida desse homem. Pastor, por que Deus coloca uma enfermidade incurável na vida desse homem? Fala comigo, consequência de pecado. No versículo 19 a Bíblia diz: sucedeu que no processo do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, assim ele morreu gravemente dessa enfermidade, e o seu povo não lhe queimou como queimaram seus pais. Morreu sem honra, morreu sem legado. Deixa eu te dizer uma coisa, como foi que o profeta Isaías morreu? Quantos aqui sabem? Cerrado ao meio. Como foi que o apóstolo Pedro morreu? Quantos aqui sabem? Crucificado. Mas esses homens morreram de repente uma morte terrível, mas deixaram um legado, deixaram algo que não parou neles, mas que hoje em dia a gente continua pregando. Eu não temo a pior das mortes, eu temo não deixar um legado no meu tempo. Eu não temo morrer amanhã, eu temo viver uma vida distante do propósito de Deus. E esse homem morreu sem deixar saudade. Nós iremos morrer para a glória de Deus, deixando um legado, porque tudo vai passar. E nós estamos nessa corrida: carro, casa, mansão, dinheiro. Pastor, é errado buscar por bens e sonhar e ter sonhos, expectativas e projetos pessoais? Não, mas é errado você ter isso como o bem mais precioso da sua vida. Esse homem perdeu tudo, pois ele virou a sua face contra o Senhor. Eu não quero que você perca tudo, eu quero que você vença diante do Senhor. E eu preciso que você entenda hoje a seriedade do tempo que nós estamos vivendo. Já foi tarde, Jorão. Um homem de privilégio. E aí, eu trago essa palavra, eu trago essa mensagem, para que a gente possa partir no movimento que está acontecendo hoje no Brasil. E antes que eu fale sobre isso, quero deixar claro, eu não estou aqui para falar de política. Não estou aqui para falar de política. Está claro? Ok? Estou claro para a igreja? Amém? A gente tem que deixar claro, que tem gente que ainda mal interpreta, mesmo a gente deixando claro. Então está claro que eu não estou aqui para falar de política. Mas nós temos um homem, deputado federal, dentro do seu ofício, naquilo que ele foi chamado para fazer, na cadeira que ele foi chamado para ocupar. Sim ou não? Ele foi votado, ele está ali, o povo votou, ele foi eleito. E ele está fazendo aquilo que compete a ele fazer. Ele está falando sobre melhorar o Brasil, transformar a nação. Só que ele está levando uma onda de pessoas junto com ele. E a minha preocupação não é no Nicolas em si. Eu acho que ele está fazendo a parte dele. A minha preocupação são nas pessoas que estão seguindo esse movimento. Por quê? Porque tem muita gente seguindo o movimento por euforia. E aí que está o problema. Movimento, ele consegue ser eficaz quando ele se prolonga com o tempo. Movimento sem constância, sem perseverança, é só burburinho. Eu não me importo necessariamente com ele, porque eu acredito que ele está fazendo aquilo que está dentro da sua competência. Eu me importo com você como estudante na tua faculdade, como professor, como médico, como advogado, como empreendedor. O que você tem feito na sua esfera? Porque Nicolas sozinho, ou quem quer que seja sozinho, não vai trazer a diferença que nós precisamos no nosso país. Estão me entendendo? É Cristo em nós, e nós fazendo a nossa parte no nosso dia a dia. Porque nós somos igreja, corpo de Cristo, com vários membros. Não adianta um fazer e o outro ficar parado. Pastor, não concordo.
Eu não concordo com esse viés político. Eu não estou aqui para falar de política. Eu estou aqui para falar da tua identidade em Cristo. O que você tem feito dentro daquilo que Deus te entregou. Eu não sei vocês, mas sou pastor dessa igreja. Dou aula de inglês. Eu me emocionei com um comentário em um post que eu fiz essa semana. Postei o João de 2016 e o João de 2026. E as pessoas comentando ali, um comentário me chamou a atenção. O comentário foi da Iracema Lima. Quem é Iracema Lima? Iracema Lima é mãe de uma aluna minha. Ela colocou no comentário: ser humano incrível. Naquele momento eu fui pegado em lágrimas, uma emoção tão forte, porque eu sou discípulo de Cristo, disfarçado de professor na terra. Eu entendi que eu estava dando muito além de uma aula de inglês. Eu estava sendo imagem e semelhança de Cristo. Ela sempre acompanha a filha dela, então a gente fica ali cerca de 1 hora juntos. Batemos um papo 10, 15 minutos. Sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu oro pela vida daquela mulher, eu oro pela família dela. E eu falo: teu marido vai se converter, a tua casa conhecerá Cristo, a tua filha vai crescer e ela terá um encontro com Jesus. Começa a profetizar e declarar bênção, vida. Porque eu sou discípulo de Cristo. Professor, médico, advogado, é apenas uma extensão do propósito que Deus tem para a minha vida. Mas diante de toda essa euforia, milhares e milhares de pessoas nas ruas, eu pergunto a você hoje: o que você tem feito? Eu lembro que eu crescia falando com meu pai falava com ele: olha que pastor incrível, esse pastor tem uma mensagem tão de Deus, eu vejo tanta simplicidade, tanta humildade no coração dele. Aí meu pai falava: glória a Deus, eu conheço esse pastor. Agora, o que é que você tem feito? Você tem orado? Você tem jejuado? O que é que você tem feito para crescer em intimidade, para que Deus possa usar você também? Aí eu olhava para algumas famílias, casais lindos, prósperos, de Deus, abençoados, com filhos, e eu falava com meu pai: olha que casal maravilhoso, que casal espelho, referência. Meu pai falava comigo: que bênção, glória a Deus. De fato eles são, mas o que é que você tem feito para sonhar os sonhos de Deus na sua vida? O que é que você tem trabalhado para crescer e ser edificado e contemplar aquilo que eu tenho para te entregar? 10 anos se passaram, sou bem casado, meu filho está chegando, e se Deus me der a graça de viver mais anos ao lado de vocês, que eu possa ser lembrado, como diz o apóstolo Paulo, não por contenda nem por vanglória, mas com humildade. Vocês possam olhar para mim e dizer: um homem de Deus que pisou na terra. Jeroão teve o privilégio e desperdiçou. Hoje você tem o privilégio na casa de Deus. Você tem uma vida só. E você olha para pessoas nas redes sociais e diz: essa pessoa está fazendo, esse outro está fazendo. A minha pergunta é: e você? Presta atenção aqui. E você? E você? Pastor, são milhares de pessoas no movimento. Glória a Deus, aleluia. E você? Pastor, o menino é um fenômeno. Olha quantas pessoas ele consegue influenciar. Beleza, e você? E você? E você? Eu não vou conseguir sozinho. Então a minha pergunta é: e você? Eu não vou fazer como o rei que falhou. Não estou aqui para competir, eu estou aqui para somar junto contigo. Então a minha pergunta é: e você? Vai somar junto no projeto de Deus? Se a tua resposta for sim, que no nosso último suspiro, no último fôlego de vida, a gente não venha a ser aquela pessoa que bom que foi embora, partiu sem deixar saudade. Uma geração de homens e mulheres de Deus está se levantando aqui, Davis, Josué, corajosos, mulheres como Esther, como Ruth. Posso ouvir um amém? Tem que crer, tem que ter fé. Quem não tem fé não vive. Tudo que eu vivi até hoje é por fé. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas até aqui foi pela fé. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Que no último suspiro da tua vida, que você tenha um legado para deixar registrado na terra. Deus olhou para Abraão e disse: ande comigo e ser perfeito.
Ser perfeito, segundo a Bíblia, é o talmim, que significa íntegro, honroso, responsável. Quantos homens e mulheres íntegros, responsáveis, homens e mulheres valorosos eu tenho aqui nessa noite? Ser perfeito. O pastor achava que ser perfeito era nunca errar. Longe de nós. Eu vou errar muito, você também. Mas nós iremos buscar o arrependimento e correr para Cristo. Íntegro, responsável, honrado nesse tempo. Abraão, olha para as estrelas do céu. Se é que você pode contar, eu te darei por herança. Qual a herança que Deus tem para te entregar? Eu sei a minha, porque Deus fala comigo. Deus fala o que com você? Pastor, eu não sei ainda, então corre para saber, meu irmão. Porque o relógio está passando. Eu estou falando sobre algo sério. Para a gente encerrar, de uma pesquisa essa semana, vocês sabiam que os maiores influenciadores das redes sociais que a gente acompanha são as pessoas que menos gastam tempo de tela? Ou seja, eles usam as ferramentas das redes sociais para entregar visão, para vender, para impulsionar sua própria marca. Eles não gastam 10, 12 horas de tela. Pastor, Jesus teria Instagram nesse tempo? Com toda certeza. Mas Jesus usaria a ferramenta de modo sábio. Jesus não iria se corromper, se contaminar, se prostituir. Jesus iria viver de maneira íntegra, sem pecado. Use as telas como ferramenta para propor uma transformação nessa geração. Eu encerro dessa forma, por quê? Porque apenas integridade, honra ao Senhor e fidelidade vai nos levar ao crescimento que o Senhor tanto espera de nós. Amém. Você quer crescer? Amém? Amém? Você não vai crescer sozinho. Você vai crescer com a sua família, com seus amigos, com a sua igreja. Você vai crescer comigo. Meu filho vai estar correndo aqui daqui uns meses. Ele vai brincar com teu filho. E a gente vai poder dizer quão bom e quão suave é a comunhão entre os irmãos.